Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por essa palavra. Eu preciso Deus abençoe a igreja. Amém. Para mim é um privilégio estar aqui para falar um pouco da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu amo falar de Jesus, eu amo seguir Jesus. Eu tirei como exemplo para nós aqui para o dia de hoje uma passagem que se encontra no livro de Colossenses. Eu queria ler Colossenses capítulo 3, se você tiver a sua Bíblia, você possa meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu quero falar um pouco dessa igreja, que é uma igreja que existiu há aproximadamente 2000 anos atrás, mas que as palavras que Paulo deixou para eles naquela época são palavras que até os dias de hoje estão sendo válidas. Aleluia. E nós viemos também a colocarmos em prática tudo aquilo que Paulo deixou de exemplo para a igreja. Colossenses capítulo 3 diz mais ou menos assim: portanto, se já ressuscitastes em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de Israel. Agora eu quero que você leia comigo Colossenses 1, que é o início dessa carta. Diz mais ou menos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, e ao irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós, da parte do nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai, Deus nosso Jesus Cristo, orando por vós sempre. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Colossos, meus irmãos, era uma cidade, estava próximo a Laodiceia, próximo a Éfeso também, que também está escrito na Bíblia. Era uma cidade estratégica, era uma cidade que a Bíblia não fala do que eles realmente viviam, mas era uma cidade que havia necessidade de se passar por Colosso. O Evangelho de Jesus chegou a Colosso não foi através de Paulo, e sim através de Epáfras, que foi um servo do Senhor que conheceu a palavra de Jesus em Éfeso. E ali ele fundou a igreja de Colosso. E a igreja de Colosso começou ali, como diz no capítulo 1, muito bem, adorando, exaltando, glorificando o nome do nosso Senhor. Mas aproximadamente no capítulo 3, eles começaram a se desviar. Eu quero te dizer o porquê que eu quero falar da igreja de Colossos e por que eu quero trazer para os dias de hoje. Porque Colossos naquela época também era uma cidade influenciada. Ela recebia pessoas de diversas nacionalidades. Como era uma cidade rica, então as nações elas passavam por Colossos para negociar. E com as nações iriam também os seus costumes, as suas religiões. E ali tinha uma igreja firme que pregava o Evangelho de Jesus, que começou a ouvir também falar de outras religiões, de outros costumes, de outros modos e até mesmo de outros deuses. E ali eles começaram a se desviar do caminho de Jesus, se desviar do propósito do Evangelho. E eu separei aqui 3 tópicos que eu queria deixar para vocês, depois é curto. No primeiro eu queria que alguém abrisse a Bíblia em 1 Crônicas, 2 Crônicas 7,14, se não me falha a memória. Quer dizer, fazer a diferença, perseverar, insistir. Hoje nós vivemos como Colossos, ou como os colossenses. Vivemos em um centro urbano, onde recebemos pessoas de diversos lugares, onde existem vários tipos de negociações, e também existe a Igreja de Cristo Jesus. E nós que somos a Igreja de Cristo Jesus, precisamos influenciar e não ser influenciados. É verdade. Você pode ler?
segunda Crônica 7,14. Precisamos influenciar e não ser influenciados. Precisamos falar do amor de Jesus onde quer que nós estejamos. E a igreja de hoje, ela tem ouvido muito se falar do que diz do lado de fora. As pessoas, elas dizem que o mundo não entrou na igreja. O mundo já entrou na igreja assim, querido. Nós é que estamos dentro da igreja que temos que se separar do mundo. Porque se nós abrirmos os nossos olhos e prestarmos atenção, a igreja entrou no mundo sim. Você pode ver, por favor? Meu povo, Cristo chama pelo meu nome. Se humilhar, buscar minha face, converter os maus caminhos. Então eu virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Porque eu disse perseverar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e clamar, e se converter nos seus maus caminhos, você precisa perseverar. Eu acabei de dizer essa palavra alguns minutos antes. A salvação é diária. Você precisa perseverar. Você precisa perseverar. Você tem que parar de insistir. Qual a diferença da insistência da perseverança? Quando você insiste, você insiste na mesma coisa. Perseverar não, eu vou continuar caminhando com Jesus, mas de uma forma diferente. Se não deu certo assim, eu vou procurar de outro jeito, mas eu vou continuar caminhando. Então, querido, você precisa perseverar e não desistir para você influenciar. Onde quer que você esteja, na sua vida profissional, no seu trabalho, você precisa ser exemplo para a sua família. As pessoas precisam olhar para você e ver a imagem de Cristo. É verdade. Nós não podemos nos deixar ser influenciados pelo mundo. Precisamos influenciá-los. Não podemos recuar. Eu quero que você grave essa passagem da Bíblia. Clame ao Senhor. Diga aí assim: Senhor, eu te clamo pelo teu nome. Eu quero me humilhar na tua presença, orar e se converter nos seus maus caminhos. Que aí o Senhor virá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Amém. A sua terra, fisicamente. Não estou falando desta terra, estou falando da sua vida espiritual, da sua vida conjugal, eu estou falando da sua vida profissional, da sua saúde. Aí você abre parênteses e começa a parafrasear, queridos. Jesus precisa que você se movimente. Jesus, ele quer ir até você. Se você parar para prestar atenção na Bíblia Sagrada, em quase todas as vezes que nosso Senhor Jesus curou, sarou, libertou, a pessoa foi até ele. Ou clamou, ou se direcionou, ou gritou. De alguma forma chamou a atenção de Jesus. Poucos foram aqueles que Jesus foi até aquela pessoa, curou e sarou. Então eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei o que tem acontecido na sua casa. Essa palavra, quando eu estou falando dela, mas eu queria que tivesse um espelho aqui, que eu quero que sirva para mim também. Mas sabe alguma coisa que você precisa ser até Jesus. Você não veio aqui para esse culto, esta tarde, à toa. Você não veio aqui simplesmente para ouvir uma palavra do mundo, não. Você veio aqui para ouvir algo que o Senhor Jesus tem para falar para você e para mim também. Aleluia. Amém? Obrigada, Deus. Você possa guardar essa primeira passagem no seu coração. Seja perseverante. Aleluia. Influencie, não seja influenciado. Fale do amor de Jesus. E ser corajoso, querido. Vamos estar falando. Alguém pode ler Gálatas 2:20? Rapidamente, para nós encerrar. Seja corajoso, querido. Procure falar do amor de Jesus. As pessoas precisam saber que você é de Jesus. É verdade. Desde o primeiro dia que eu coloquei o pé aqui dentro dessa empresa, eu não deixei de falar do amor de Jesus para ninguém. Aqueles que me conhecem ou aqueles que não me conhecem sabem que eu sou de Jesus. Aleluia. Você não pode ser o crente 007, querido. O crente 007 coloca a bolsa, a Bíblia dentro da bolsa e só abre dentro da igreja. As pessoas precisam saber que você é de Jesus. As pessoas precisam saber que você é salvo. As pessoas precisam saber que você é separado. Aleluia. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade nos libertará. Se você tem aprendido dentro da sua igreja, você tem que colocar em prática aqui fora, porque nós somos a igreja do nosso Senhor Jesus. Nós fomos separados para pregar esse evangelho desse mundo que está aí afora. Os sinais não se podem ver. Os sinais estão aí. Para aqueles que creem, até mesmo os que não creem, mas que conhecem a Bíblia Sagrada, sabem que os sinais estão aí. Sabe que o nosso Senhor Jesus está voltando, sabe que Ele está próximo. E por mais que nós venhamos aí e o nosso Senhor, Ele não volte, nós temos que deixar um legado para a nossa família, para os nossos filhos. Alguém tem que olhar para nós e falar assim: vale a pena servir a Cristo. Temos que fazer a nossa parte, independente se Cristo venha voltar hoje ou se não venha voltar. Se fomos separados, se fomos escolhidos por Ele para propagar esse Evangelho, temos que fazer a nossa parte. Você pode ler rapidamente? Quer abrir em
Gálatas 2:20. Vou ler aqui então. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não vivo mais eu, mas quem vive em mim é Cristo. Sabe uma coisa que eu tenho para falar para você? Preste muita atenção. Todos aqui são cristãos, todos aqui estão em Cristo Jesus. Quantos aqui conhecem a Jesus? Amém? Querido, quando você levanta a sua mão e declara que o Senhor Jesus é o dono da sua vida, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa história que nós temos de livre-arbítrio, o ponto final aí. O seu livre-arbítrio ele acaba quando você levanta a sua mão e passa a ser servo do Senhor. Se você é servo, você não tem livre-arbítrio. O que você é? Você é servo ou você é Senhor? Se você é servo, o seu livre-arbítrio acaba. Você para de viver aquilo que você deseja viver para viver aquilo que Cristo quer que você viva. Então, querido, alimenta esse desejo no seu coração de falar do amor de Jesus. Entenda que você não tem mais livre-arbítrio. Entenda que você escolheu estar na presença do Senhor. Se você escolheu estar na presença do Senhor, você tem que seguir o manual de vida. O manual de vida está aí. Você precisa comer o rolo, como diz a palavra. Você precisa se aprofundar na palavra. Você precisa ter base para propagar esse evangelho de Jesus. Porque a palavra de Deus diz: ide pregar o evangelho. Tudo aquilo que você tem aprendido na sua igreja, você tem que colocar para fora aqui. Você tem que falar, você tem que dizer que Jesus salva, que Ele cura, que Ele liberta. O nosso Deus é o mesmo ainda, desde ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. Nós é que mudamos, o mundo é que mudou. Nós não podemos ser influenciados como eu disse no início. Temos que influenciar. É muito difícil você falar para quem já conhece o Evangelho. Porque nós temos a nossa forma de interpretar, e nós temos a sua forma de falar conosco. Isso é óbvio, ele fala de uma forma diferente, cada um fala com o Fábio de uma forma, com o Alexandre de outra, com o Xandão, com o Mário. Nós temos a sua forma de falar. É difícil você vir até aqui e falar do amor de Cristo para quem já conhece a palavra. Mas eu quero que você entenda uma coisa, querido. Você tem colocado em prática aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração? Você tem colocado em prática aquilo que Deus tem colocado na sua vida? Meu querido, nós temos que parar de viver esse evangelho de prosperidade. Não tenho nada contra a prosperidade. Eu creio que Deus prospera sim. Mas é um Cristo. Quando você levanta a mão, aceita Cristo como seu Salvador, buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas não serão só um pacote, querido. Eu não preciso buscar somente prosperidade. Eu tenho que buscar o dono da prosperidade, que é Jesus. Mas pode ser que ele não me prospere financeiramente, mas pode ser que ele prospere na minha saúde. Pode ser que ele prospere no meu relacionamento. Pode ser que ele me prospere para falar do seu amor. Prosperidade não está ligada à sorte mesmo. Está ligada à saúde, está ligada à vida conjugal. E eu ouvi falar duas vezes, é o terceiro culto que eu participo, nos 2 cultos anteriores eu ouvi falar de família, eu ouvi falar de casa. E é verdade. Como você tem andado na sua casa? Você tem falado do amor de Jesus para o seu filho, para sua mãe, para o seu vizinho? Queridos, nós temos que primeiro ganhar os que são nossos. Sabe como nós ganhamos os que são de fora? Se nós não servimos de exemplo dentro da nossa casa, dentro da nossa parental, se a nossa família não olhar para nós e falar assim: cara, esse cara mudou, esse cara é diferente, de nada vai adiantar. Verdade. Essa história de que santos de casa não faz nada, isso é balela. Que Deus escreve certo por linhas tortas, isso é mentira. Deus escreve certo por linhas certas. Nós é que interpretamos o Evangelho da forma que nós queremos para nós. Aquilo que é fácil eu absorvo, aquilo que é difícil eu jogo fora. Eu volto a dizer: você tem livre-arbítrio? Você não tem mais livre-arbítrio. Você não tem mais os direitos sobre a sua vida, porque agora você é servo. Você tem que viver aquilo que Jesus quer que você viva. Por mais que isso venha doer, porque a palavra ela nos diz que no mundo temos aflição. Jesus não disse que você vai ter vida fácil, mas o que tem preparado para lá não está nesse mundo. Se você buscar na história da Bíblia, quase todos passaram por lutas. Não teve vida fácil para ninguém não, querido. O Evangelho não é vida fácil. Jesus era um atleta. Jesus se movimentava. Se você buscar na história da Bíblia, Jesus está sempre se movimentando. Ele vai para Cafarnaum, ele
ele vai para Samaria, ele vai para Jerusalém, ele vai para o monte. Jesus estava sempre, se você buscar algum milagre, alguma história de Jesus, se você parar para prestar atenção, Jesus estava sempre se preparando para algo. Jesus estava sempre no monte, Jesus estava sempre orando. Então, se nós queremos ser como Jesus, imitadores de Jesus, nós temos que fazer aquilo que Jesus fazia. Ele se fez homem, querido, para passar pelas dores, pelo sacrifício da cruz do Calvário, foi para servir de exemplo para nós. Ele quis dizer: vocês vão sofrer, mas tem de bom ânimo. Gente, eu quero finalizar com você, dizendo assim: seja corajoso. Buscai as coisas que são de cima e não as que são do mundo. Aquela igreja, ela se perdeu porque ela foi influenciada pelo mundo. Paulo teve que escrever essa carta através da pessoa de Epáfras, eu não sei muito bem o significado, mas eu sei que é uma pessoa. Esse rapaz, ele teve que levar essa carta para trazer essa igreja de volta ao prumo, de volta ao eixo. E se você estiver fora dos caminhos do Senhor, querido, volte. Se você não estiver fazendo a obra, faça. Se você não estiver buscando, busque. Porque não tem mais. O filho é Cristo em sua vida. Amém. Que você possa receber essa palavra nesta manhã e que o Senhor Jesus possa ter falado no seu coração. Amém. Através da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória de Deus para nós. Todos nós temos que ser influência, não ser influenciado. Saiba, meus amados, que cada um de vocês carrega em si a presença do Espírito Santo de Deus. Então, tem que brilhar na tua vida. Você tem que ser a diferença. Onde você chegar, as pessoas têm que ver a diferença em você. Porque você foi chamado para fazer a diferença. Como ele falou, não deixe, porque estamos no mundo, mas não deixe que o mundo influencie a nossa maneira de viver, porque nós temos um padrão de vida diferente. Ainda que o mundo olhe para nós e nos critique, não importa o que eles vão dizer, importa o que Deus acha de cada um de nós. Sabe por quê? É Ele que abre porta, é Ele que cura, é Ele que realiza milagre. Ele que é o Deus da providência, da multiplicação. Nós dependemos de Deus. Vocês possam guardar essa palavra em vossos corações. Que Deus continue abençoando o nosso irmão Guto. Uma palavra tremenda e poderosa. Vamos louvar o Senhor mais um hino. E logo após nós estaremos orando e intercedendo uns pelos outros aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Menos de
Obrigado, Deus. O Devan, ele falou algo interessante aqui, que buscar em primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Há uma promessa de Deus dentro dessa palavra. E essa semana eu estava muito triste, ontem estava muito triste, porque a gente recebe o nosso pagamento e tem que pagar daqui, pagar dali. E eu estava sem dinheiro para pagar o colégio da minha filha. Eu estava muito triste, porque quando a gente assume uma responsabilidade de pai, a gente tem que cumprir o nosso papel de marido, o nosso papel de esposo. Eu estava muito triste porque eu não tinha esse dinheiro. Eu fui no Iguaçu, peguei o dinheiro e quando eu fui ver, estava faltando dinheiro para pagar o colégio. E eu fui muito triste, fui embora dentro do ônibus, fui triste, quieto. E quando eu cheguei em casa, eu falei, vou juntar o dinheiro, porque eu tinha que pagar uns 600 e pouco reais. Eu juntei o dinheiro e quando eu fui ver, aí eu juntei o dinheiro todo, aí tô metendo